Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer uma modificação na listagem de usuário. Além de mostrar cada usuário que está cadastrado na nossa aplicação, nós vamos mostrar também quais são seus papéis. Então, vamos rodar a aplicação para a gente ver como que está nesse momento. Então, a nossa aplicação está rodando. Ao clicar aqui na lista de usuários, observe que nós temos 3 usuários cadastrados na nossa aplicação. Nós vamos colocar aqui, neste ponto aqui da tabela, quais os papéis que cada usuário tem na nossa aplicação. Então vamos lá fazer essa modificação. Para a gente iniciar com essa modificação, primeiro nós temos que vir aqui no nosso pacote modelo e entender como que está o relacionamento entre usuário e papel. Então nós fizemos isso na aula anterior, mas não custa a gente vir aqui e lembrar como que foi implementado. Então a gente tem um relacionamento muitos para muitos aqui entre papel e usuário. Isso significa que um usuário vai poder ter vários papéis na aplicação, como por exemplo admin bibliotecário, e também um determinado papel pode estar associado a vários usuários. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um método na nossa camada DAO de papel que vai fazer um join na nossa tabela intermediária entre usuário e papel, que é essa tabela aqui. Ó. Vamos ver lá no nosso SQL, que nós temos aqui desde a aula anterior. Nós temos essa tabela usuário papel. E essa tabela tem um ID do usuário e também tem um ID do papel. Nós vamos fazer uma busca que vai fazer um join sobre essa tabela aqui para trazer todos os papéis de um determinado usuário. Então vamos lá na nossa camada DAO da nossa aplicação e nós vamos fazer essa busca para preencher esta lista de papéis aqui. Então, por exemplo, suponha que um determinado usuário tem um papel de bibliotecário e usuário comum. Quando a gente buscar esse usuário no nosso banco de dados, vão ter 2 objetos nessa lista aqui, que representa o bibliotecário e o usuário comum. Isso para todos os usuários da nossa aplicação. Agora que a gente começa a ver a utilidade desse relacionamento que nós implementamos aqui, ó, relacionamento many-to-many, né? A utilidade desta lista. Então, nós vamos lá no nosso DAO, vamos abrir aqui o nosso papel DAO, vamos lá no final da nossa implementação, e nesse ponto aqui nós vamos implementar um método que vai fazer o join entre as 3 tabelas. A tabela usuário, papel e o join vai ser sobre usuário papel. Nós vamos implementar esse método nesse momento aqui. Eu já digitei o método para a gente não perder tempo. Então, qual que é o objetivo desse método? Observe que eu estou na papel DAO. O objetivo dele vai ser buscar os papéis de um determinado usuário. Então, eu vou passar como parâmetro aqui um objeto usuário e eu vou retornar a lista de papel deste objeto usuário. Então, para isso, eu criei uma lista aqui que, por enquanto, ela só foi instanciada, o nosso array list, para fazer o retorno depois aqui embaixo. E eu estou definindo o SQL para fazer esse join, ou seja, esse SQL vai operar sobre as 3 tabelas que nós temos no nosso banco de dados. A tabela papel, a tabela usuário papel e a tabela usuário. Então, observe aqui que eu estou fazendo um join, né? E este join, ele está sendo, a junção que está sendo realizada é na nossa tabela intermediária. Então, neste join aqui, eu estou retornando ó, o ID do papel e o tipo de papel, ou seja, os 2 atributos da minha tabela de papel que eu vou precisar para colocar em cada um dos objetos que eu vou retornar para o usuário, cada um dos papéis que esse usuário possui na nossa aplicação. Então, eu estou fazendo aqui né, a junção entre a minha tabela intermediária, que é o usuário papel, com a tabela de papel, usando os 2 IDs aqui, ó. E depois eu estou fazendo o join aqui com a minha tabela usuário, utilizando os 2 IDs aqui, ó, tanto da minha tabela usuário quanto da minha tabela papel usuário.
E tudo isso aqui baseado no ID do usuário que vai ser passado como parâmetro aqui no meu método, que vai ser atribuída a essa interrogação. Então vamos pegar agora aqui o que a gente já está vendo há muito tempo aqui, né? De como criar esses métodos aqui na nossa camada DAO, ou seja, primeiro se conecta, cria aquele nosso prepare statement, a nossa instrução preparada, baseado neste SQL que eu estou passando aqui, e eu passo os parâmetros para essa instrução preparada. Então, neste caso aqui, eu estou passando quem? Para a interrogação número 1 deste meu SQL que foi definido aqui em cima, esse meu SQL aqui, essa string. Então, para essa interrogação, eu estou passando o ID do usuário que está vindo como parâmetro. Então, por exemplo, se o meu usuário tem um ID número 3, ele vai ser passado o valor número 3 aqui. E esse valor número 3 depois vai ser atribuído no lugar dessa interrogação. Então, isso aqui a gente já viu, né, em vários métodos aqui da nossa aplicação. Então, isso aqui a gente já conhece bastante como que faz para enviar um dado para cada uma das interrogações que estão no nosso SQL. Depois da gente informar o valor de cada uma das interrogações, que nesse caso é apenas uma, que a gente está passando o ID do usuário, nós vamos executar a nossa query. E o nosso resultado vai estar nessa variável que é result_set. Então, esse result_set e esse prepare statement aqui, nós importamos do Java SQL, como nós fizemos nos outros métodos da nossa aplicação. Vamos vir aqui um pouco mais para baixo e sobre esse result_set, o que nós vamos fazer? Nós vamos percorrer esse result_set e nós vamos pegar cada um dos dados referente ao papel aqui, que no nosso caso é o ID e o papel, e criar objetos deste retorno e ir atribuindo ao nosso, criando papel por papel e adicionando aqui na nossa lista de papéis. Nós vamos pegar o primeiro resultado aqui que veio da nossa lista. Então, suponha que o nosso objeto usuário tem apenas um único papel na aplicação, mas isso não importa. Eu vou ter que percorrer um while porque ele pode ter mais que um, como está definido aqui nesse nosso ArrayList. Então, aqui no se result_set, na primeira linha que vai ser retornada do meu SQL, eu vou pegar quem? O ID do papel, que é esse ID do papel que está sendo retornado aqui. O outro resultado que eu vou pegar vai ser quem? O tipo do papel, né? Que é da minha tabela papel. Estou pegando ele como uma string porque ele é uma string. Então, estou pegando aqui, ó, tipo papel. Então, eu pego esses dois valores que estão sendo retornados, coloco nessas variáveis aqui, e depois eu crio um objeto papel com esses dois valores que foram retornados na minha busca, na primeira linha da minha busca. Após criar esse objeto papel, eu adiciono esse objeto papel aqui na lista de papéis, que foi definida aqui em cima, e essa lista, por enquanto, até naquele momento ali, estava vazia. Então, estou colocando o primeiro objeto papel dentro dela. E eu vou percorrendo esse laço de repetição aqui, até que eu pego todos os papéis de um determinado usuário que foi passado como parâmetro. Então, neste ponto aqui da minha aplicação, eu pego todos os papéis, vou adicionando aqui na minha lista de papéis, e depois de fechar o meu result_set, o meu statement, e devolver a minha conexão para o pool de conexão, no meu método desconectar, eu retorno essa lista de papéis já com todos os papéis do usuário que eu busquei no banco de dados. Então, eu retornando essa lista de papéis, o que eu tenho que fazer? Essa minha lista que é apresentada lá no JSP para o usuário, ela está aqui neste meu controller. Vamos lá no admin controller. Então, quando a pessoa clicar neste link aqui, a lista de papéis, observe aqui embaixo, ó, ela vai mandar a ação para o servlet admin, alt admin, passando a ação listar. Então, quando ela clicar aqui, vai fazer uma requisição para o nosso servlet, e essa requisição ela vai chegar neste ponto aqui. Ó. Vamos lá no admin control, ela está mandando para esse servlet, e ela vai chegar, passando a ação listar, ela vai chegar nesse ponto aqui, ó, neste ponto.
Por enquanto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos apenas pegando essa lista de usuários aqui, que foi buscado por um método que nós já vimos anteriormente, que busca todos os usuários da aplicação para colocar nesta página aqui. Ele está trazendo esta lista de usuários nesse método aqui apenas com a lista de usuários. E ela não está alimentando para cada usuário esta lista de papel aqui. Então, o que nós temos que modificar neste método aqui? Ó? Além de pegar cada um dos usuários que está sendo buscado nesta lista de usuários aqui nesse método, nós temos que acionar esse método que a gente acabou de criar aqui, para cada usuário a gente colocar a lista de papéis dentro dele. Então, nós vamos nesse método aqui, ó, lista de todos os usuários, lá na nossa camada DAO da aplicação, usuário DAO, vamos lá nele, lista de todos os usuários, que vai fazer um select buscando todos os usuários, só que ele não vai trazer para cada usuário o papel dele, né, os papéis dele, na verdade. Observe que ele busca para cada usuário os dados que estão nessa tabela aqui e vai adicionando, né, vai criando um objeto usuário e vai adicionando na lista de usuário que foi definida aqui em cima. Então, ela está apenas pegando o usuário. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que chamar esse método aqui, para antes de colocar, né, para antes de colocar dentro dessa lista aqui de usuários, então, nesse ponto aqui, nós temos que pegar todos os papéis desse usuário. Então, aí a gente vai colocar o usuário aqui dentro, já com a lista de papéis dele. Então, nós temos que declarar um papel DAO lá nesse nosso método aqui, usuário DAO, e utilizar esse papel DAO para quê? Para a gente chamar esse método aqui, para a gente chamar esse método aqui, buscar papel usuário. Então, vamos lá aqui no nosso método aqui que busca todos os usuários e declarar um objeto papel DAO. Nós vamos declarar o papel DAO neste ponto aqui, porque nós vamos utilizá-lo somente dentro desse método, não há necessidade de declará-lo como um atributo aqui da classe, igual a connection, que nós vamos utilizar ele somente aqui. Então, vamos já importar, já chamar o papel DAO. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar esse objeto aqui para chamar a nossa lista de papéis de um determinado usuário. Então, nós vamos fazer o quê? Chamar o papel DAO, ponto, buscar papel para o usuário, passando quem? Este usuário que a gente acabou de buscar aqui. Então, nós vamos pegar ele, declarar aqui, e o que nós vamos fazer? Ele não está retornando uma lista? Então, nós vamos pegar essa lista aqui. Uma lista do que ele está retornando? Uma lista de papel. Então, nós vamos pegar aqui os papéis deste usuário. Pronto, nós já estamos com os papéis deste usuário que está sendo buscado no banco de dados aqui, dentro do meu laço de repetição. O que nós temos que fazer agora? Adicionar dentro do meu usuário, ponto, 7 papéis. Ou seja, essa lista que nós buscamos aqui no banco de dados. Vamos entender melhor o que está acontecendo. Eu estou naquele método, aqui na minha usuário DAO, que tem como objetivo buscar todos os usuários que está no banco de dados. O que esse método faz? Eu busco todos os usuários, ele é chamado nesse ponto aqui, todos os usuários. Eu coloco aqui no meu servlet a lista de usuários na requisição e mando lá para aquela minha página de listrar para mostrar todos os usuários que estão cadastrados no sistema para o administrador. Pois bem, só que antes, né, o que eu estava fazendo? Aqui eu só estou buscando todos os usuários. Eu não buscava os papéis dele. E se nós olharmos aqui na nossa classe de modelo usuário, a gente tem uma lista de papéis aqui dentro. Nós temos que alimentar essa lista aqui para mostrar quais são os papéis de um dado usuário. Então, o que eu fiz aqui?
Quando eu executo esse SQL aqui neste ponto, para buscar todos os usuários da aplicação, eu começo a percorrer o resultado set, pegando o ID, o nome, CPF, todos os dados do usuário que veio na primeira linha da minha busca. Pego todos esses dados e adiciono aqui, né, crio um objeto usuário. Estou com esse objeto usuário, seto o ID dele, e o que eu fazia antes? Eu já adicionava esse objeto usuário na lista de usuários que eu vou retornar aqui embaixo. Que é uma array list de usuários, que é essa lista aqui em cima. Nesse ponto que eu criei ela. Agora, antes de adicionar este usuário aqui dentro dessa lista de usuários para ser retornado, o que eu faço? Eu vou no meu método buscar papel por usuário, que eu acabei de criar aqui no meu papel DAO, e passo o objeto usuário como parâmetro. Então, observe que eu apenas criei o objeto usuário aqui e já passei ele para esse método. Por quê? Porque o meu objetivo é que eu busque todos os papéis desse usuário aqui que está gravado no banco de dados. E ele vai me retornar a lista de papéis dele. Então, vamos lá ver nesse método, buscar papel para o usuário. Então, nesse método aqui, buscar papel para o usuário, é aquele meu join que eu já expliquei anteriormente, que vai retornar quem? Vai retornar essa lista de papel aqui do usuário que está sendo passado como parâmetro. Então, eu faço a busca aqui, coloco na lista de papel, lista de papéis, e retorno a minha lista aqui. De quem? Do usuário que está sendo passado como parâmetro. Por quê? Porque eu estou colocando o ID dele aqui nesta interrogação, neste ponto aqui. Retornando a lista de um dado usuário, eu estou com a lista dele aqui, só que eu estou com a lista e estou com o usuário solto aqui, e a lista solta também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa lista de papéis desse usuário que eu acabei de buscar seja associada a este usuário. Como que eu faço essa associação? Eu utilizo o objeto usuário e seto a lista de papéis dentro dele. Então, todos os papéis desse usuário eu já estou colocando dentro deste objeto usuário, ou seja, estou alimentando essa lista de papéis aqui, ó. É onde estou fazendo o relacionamento entre os objetos. Eu estou utilizando este método aqui embaixo, ó, de 7 papéis, passando aquela lista de papéis deste usuário aqui. Fazendo isso, eu já consigo ter o objeto usuário que eu capturei nesse ponto aqui para cima e criei ele aqui, já com a lista de papéis dele dentro. Então, quando eu colocar esse objeto aqui, usuário, dentro da lista de usuários, eu já vou estar colocando o usuário já com a lista de papéis dentro dele que ele tem na aplicação. Depois disso, eu só retorno a lista de papéis. Então, se eu tenho lista de papéis, não, lista de usuário. Então, se eu tenho 3 usuários na minha aplicação, esses 3 usuários que eu estou retornando já vão estar com seus respectivos papéis dentro dele. Aí o que eu tenho que fazer agora? Mostrar ele naquela página JSP. Então, quando eu retorno essa lista de usuários aqui, já com os papéis de cada usuário dentro dele, vamos lá onde eu retorno, eu estou pegando ela aqui, ó, que ela está sendo retornada do meu método já, 3 usuários, né, que eu tenho no momento no sistema, e esses 3 usuários, se cada um deles tiverem mais que um papel, vai estar dentro daquela lista de papéis de cada um. E aí o que eu faço? Mando para o meu JSP. Aqui no Servlet eu não preciso mexer em nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nesse JSP e percorrer essa lista de usuários, pegar para cada usuário, pegar os seus papéis e mostrar na página. Então vamos lá nesse JSP aqui, para a gente fazer isso. Então vamos ali em src, main, web app, alt, admin, lista de usuários. Então, essa lista de usuários que eu estou passando aqui, com todos os usuários, e cada usuário com seus respectivos papéis dentro de suas listas de papéis, eu vou pegar essa lista nesse ponto aqui, ó, e eu vou começar a percorrer essa lista de usuário, ó, um por um. Aí, quando eu mostro o ID, eu mostro o nome, o CPF, a data de nascimento de cada um deles, eu mostro também aqui se ele está ativo ou não. O que eu quero fazer agora? Nesse ponto aqui, né, depois de mostrar se ele está ativo ou não, nesse ponto aqui eu quero mostrar o quê? Todos os papéis que esse usuário tem.
E é isso que nós vamos programar aqui agora. Eu já coloquei o código aqui para a gente não perder tempo. Observe que eu coloquei uma nova coluna. E aqui eu estou pegando os papéis de cada usuário. Então vamos rever aqui, né? Vamos rever o que está sendo feito. Quando essa lista de usuários chega aqui, eu começo a mostrar uma por uma. Então eu mostro o ID, o nome, o CPF deste usuário, o primeiro usuário que eu peguei dessa minha lista. Usuário número 1, peguei ele aqui e começo a mostrar o ID, o nome, ele vai construindo a linha da minha tabela no JSP. Quando eu chego nesse ponto aqui embaixo, eu estou com o objeto usuário ainda. Este objeto usuário aqui, que é este objeto usuário aqui ainda. Eu não acabei de percorrer tudo ele. Aí o que eu quero fazer? Eu quero mostrar todos os papéis deste usuário. E este usuário, para eu mostrar todos os papéis dele, eu tenho que ter acesso a quem? A lista dele, de papéis, de todos os papéis que estão dentro dele, ou seja, este atributo aqui, ó, esta lista de papéis. Se ele é uma lista, o que eu tenho que fazer? Fazer um laço de repetição para mostrar todos os papéis que estão aqui dentro. Então, por isso que eu vim aqui e criei um outro laço de repetição. E pegando cada um dos papéis que está dentro do objeto usuário aqui, pegando um por um, pego o primeiro papel, coloco aqui e mostro apenas o nome dele. Se ele tem mais que um papel, eu pego o segundo papel, coloco aqui e mostro o nome do papel, o tipo do papel. E faço esse laço de repetição até que eu mostre o papel deste usuário. Então, suponha que nós temos mais um usuário na nossa aplicação. Então, eu terminei de criar a primeira linha da minha tabela, eu venho aqui da minha lista, pego mais um usuário, mostro o ID, o nome, CPF, e-mail, se ele está ativo ou não, e caio aqui novamente. Aqui eu pego o usuário e falo, ó, vamos verificar os papéis que ele tem. Faço o laço de repetição sobre os papéis e mostro cada um dos tipos de papel que ele tem. Com isso, eu consigo mostrar lá naquela minha tabela todos os papéis que cada um dos usuários possui na nossa aplicação. Então vamos testar como que está a nossa lista de papéis. Vamos clicar aqui no nosso... Já está aqui nossa tabela, vamos clicar aqui novamente na lista. E observe que ele trouxe aqui já a lista de papéis desse nosso usuário. Se nós olharmos lá no banco de dados, somente esse usuário aqui possui um papel, porque ele foi cadastrado já na nossa aplicação, de forma que ele já possui um papel, que se cadastrou já recebe o papel de usuário comum. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar esses dois usuários aqui, e vamos cadastrar mais um para a gente ver que já vai mostrar o papel do usuário já com o usuário com username, com o usuário de usuário comum. Então vamos clicar aqui e vamos informar os dados do usuário. Eu já informei os dados do usuário, vamos clicar aqui em registrar, ele já gravou no banco. Vamos clicar ali, aqui na lista de papéis, de usuários. Observe agora, já gravou o segundo usuário que eu coloquei as informações e ele já trouxe aqui o papel que esse usuário tem. Vocês lembram que na aula anterior a gente cadastrava um usuário na aplicação e automaticamente ele já recebia o papel de usuário comum, esse user aqui, né? O usuário mais básico da nossa aplicação. Ele está mostrando apenas um aqui, porque cada um desses usuários possui apenas um papel. Um pouco mais para frente, nós vamos criar a área aqui do administrador e o administrador vai poder atribuir mais papéis a cada um dos usuários. Então, aqui na nossa aplicação, para mostrar aquela lista de papéis, é nesse ponto que está mostrando aqui na nossa tabela. Então, o que nós fizemos na aula de hoje? Nós criamos um método aqui no nosso papel DAO, que é responsável por buscar todos os papéis de um determinado usuário. Então, criei esse SQL e se o usuário tiver papel na aplicação, ele vai retornar a lista de papéis aqui do nosso usuário. Este método aqui está sendo utilizado dentro do outro DAO, que é o nosso usuário DAO. Então, quando eu vou buscar cada um, né, dos usuários que está cadastrado na nossa aplicação, ou seja, buscar a lista,
que eu vou retornar aqui a lista de usuários, eu já aproveito nesse ponto aqui, observe o SQL, ó, que eu estou buscando todos os usuários, só que eu não estou trazendo o papel de cada um deles. Eu já aproveito nessa listagem aqui para na hora que eu busco o usuário aqui no banco de dados, né, nesse result set e crio o objeto usuário, eu já passo para aquele método lá de buscar os papéis dele. Então, eu pego esse objeto usuário e passo aqui. Ele já me retorna os papéis desse usuário. E depois eu faço o quê? Apenas coloco os papéis dentro do usuário, quais os papéis que ele pertence. Que ele pertence não, que ele possui na aplicação. E depois disso que eu vou adicionar esse usuário na lista. Feito isso, eu vou retornar a lista de todos os usuários que estão na aplicação, já com todos os seus papéis dentro dessa lista. Depois de retornar, quando o meu controlador recebe essa lista de usuários aqui, sendo com cada usuário com seus respectivos papéis dentro dessa sua lista aqui, ó, eu encaminho para onde? Para minha página JSP. Nesta minha página JSP, o que eu faço? Eu começo a percorrer aquela lista de pego usuário por usuário. Pego o primeiro usuário, mostro os dados dele aqui, ID, nome, CPF, essas coisas. E quando chega aqui embaixo, eu começo a mostrar os papéis dele. Como os papéis dele é uma lista, eu tenho que fazer um laço de repetição e mostrar o nome de cada um dos papéis que está dentro desta lista aqui, ó, esta lista de papéis. Então, é nesse ponto que eu mostro todos os papéis do usuário. No nosso caso agora, ele está mostrando apenas um papel, porque cada usuário possui somente um papel na aplicação. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula e até a próxima aula.